as disposições testamentárias válidas, o que pode ser colocado dentro do testamento. Essa é a primeira parte que nós vamos examinar agora. Bom, basicamente, a primeira disposição, que serve apenas para registro, é dizer que é possível fazer uma disposição pura e simples, que, logicamente, representa a maioria das disposições testamentárias, né? Uma disposição pura e simples é uma disposição que nomeia alguém como herdeiro ou legatário, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de condicionante, né? Sem exigir nada. Uma disposição simplesmente dizendo, nomeio João da Silva herdeiro de toda a parte disponível, ou nomeio João da Silva legatário do meu automóvel, que ficará com ele, coisas desse gênero, né? Então, a disposição testamentária pura e simples é a disposição padrão, disposição que não impõe ao beneficiário nenhum tipo de ônus ou nenhum tipo de encargo, certo? Mas também é possível condicionar. Nós estamos falando de testamento, portanto, nós estamos falando da parte disponível, né, de atos de liberalidade, de liberdade, de autonomia de vontade do testador. Então, o testador, dentro da parte disponível, ele pode condicionar. Ele não pode condicionar uma herança legítima. A parte dos herdeiros necessários, aquela parte que vai necessariamente para os herdeiros necessários, para os herdeiros legítimos, ele não pode condicionar. A condição pode ser imposta sobre a parte disponível apenas. E nós temos, como vocês estão cansados de saber, dois tipos de condições: a condição suspensiva e a condição resolutiva. A condição suspensiva é aquela que precisa ocorrer para o exercício do encargo. Aliás, precisa ocorrer para o recebimento da herança, né? Deixo para fulano de tal, desde que esteja casado. Deixo para fulano de tal, desde que esteja cursando uma faculdade. Desde que isso, desde que aquilo. Então, uma condição suspensiva exige o cumprimento da condição para que a pessoa receba aquela herança. E uma condição resolutiva é o contrário. Na condição resolutiva, ela ocorrendo, a pessoa perde a herança. Deixo o meu apartamento de Porto Alegre para o meu sobrinho fulano de tal, até ele se formar na faculdade. Depois que ele se formar, será sobrepartilhado entre os herdeiros legítimos, se o testador não der outro destino. O testador até pode dar outro destino, pode dizer que depois vai passar para Beltrano, isso é possível fazer dentro da substituição testamentária. Se não, vai ser sobrepartilhado em favor dos herdeiros legítimos. Então, deixo para fulano de tal até que ele se case, deixo para fulano de tal até que ele faça 30 anos, deixo para fulano de tal até que ele consiga um trabalho. Então, as condições podem ser impostas sempre sobre a parte disponível, de forma suspensiva ou resolutiva. Suspensiva, precisa acontecer a condição para receber a herança, e resolutiva é o inverso. Se acontecer a condição, a pessoa perde a herança recebida. Então, é bem possível, fácil, né, de estipular esse tipo de disposição testamentária. As disposições excludentes, então agora nós temos outro tipo de disposição aqui, disposições excludentes, são as disposições em que eu quero que determinado bem não seja entregue a um determinado herdeiro legítimo. Vejam só, a cláusula excludente e a cláusula de partilha são duas cláusulas ligadas. Nós vamos ver que elas são semelhantes na sua finalidade. Na cláusula excludente, eu estipulo que no quinhão de fulano ele não vai receber determinado bem. Observem, essa cláusula se refere à disposição da legítima. Agora, não só da parte disponível, porque da parte disponível, se eu não quero que alguém receba alguma coisa, eu pego e disponho em favor de outra pessoa aquela coisa. Se eu não quero que alguém receba meu carro, eu pego meu carro e disponho em favor de outro. O importante dessa cláusula não é na sucessão
da parte disponível, mas da parte indisponível, da legítima. Eu não quero que meu filho tal fique com as cotas da empresa. Eu não quero que meu filho tal receba em seu quinhão dinheiro. Eu não quero que meu filho tal receba no seu quinhão a casa da praia. Quer dizer, eu excluo do quinhão. Eu não estou diminuindo o quinhão. O quinhão vai permanecer com o mesmo valor. Eu só apenas estou excluindo do quinhão aquele bem na hora de pagar. Na hora do pagamento do quinhão, na hora de definir quais os bens que vão compor o quinhão hereditário, eu, através dessa cláusula, digo que aquele filho, aquele herdeiro legítimo, não vai receber determinado bem, certo? Isso é possível fazer desde que eu tenha outros bens para pagamento integral desse quinhão. Como eu disse, não há uma redução. Desde que eu tenha outros bens suficientes para esse pagamento, eu posso fazer isso. Agora, se eu não tiver outros bens, essa cláusula não poderá ser executada, porque a herança legítima vai ser garantida sempre, né? De qualquer maneira vai ser garantida, certo? Então, a cláusula excludente tem por finalidade excluir de determinado quinhão algum bem ou bens que eu não quero que componham o quinhão daquele herdeiro. A cláusula de partilha, e pulando a revogatória aqui, a cláusula de partilha é exatamente o inverso. Ou seja, através da cláusula de partilha, eu digo o contrário, eu digo que eu quero que no quinhão de fulano de tal ele receba tais e tais bens. Quer dizer, eu estou inserindo no quinhão a forma como eu quero que ele seja pago. Então, na cláusula excludente, eu estou dizendo que eu não quero que aquele bem seja entregue para aquele herdeiro. Na cláusula de partilha, eu estou dizendo que eu quero que aquele bem seja entregue para aquele herdeiro. Por exemplo, eu tenho 3 filhos e quero que um filho fique com a casa da praia. Então, eu digo que, através da cláusula de partilha, eu quero que o filho fulano de tal receba no seu quinhão hereditário legítimo, seu quinhão legítimo, da parte indisponível, eu quero que ele receba aquela casa da praia, certo? E aí ele vai receber a casa da praia. Bom, também, mais uma vez, a mesma ideia da outra, ou seja, evidentemente, se eu vou deixar a casa da praia para esse, eu tenho que ter outros bens para deixar para os outros herdeiros. Então, eu não estou diminuindo o quinhão de ninguém, não estou prejudicando ninguém do ponto de vista financeiro. Todos vão receber o quinhão de igual valor. Apenas estou escolhendo quais os bens que eu quero que componham aquele quinhão ou quais os bens que eu não quero, no caso da cláusula excludente, quais os bens que eu não quero que componham aquele quinhão. Dúvidas? Professor? Pois não. Resumindo, tem que manter a equivalência. Mesmo distribuindo diferentemente as partes, tem que manter a equivalência, é isso? Correto. Tem que manter a equivalência, tem que manter o valor dos quinhões. Se eu tenho patrimônio avaliado em 1 milhão e tenho 3 filhos, o quinhão de cada um deles tem que ser 333.333,33, certo? Agora, se eu, dentro desses 333 mil, eu quiser incluir determinados bens, dizer, olha, eu quero que ele receba a casa da praia, eu quero que ele receba o quinhão todo dele em dinheiro, eu quero que ele receba no quinhão dele as cotas da empresa e assim por diante, eu posso fazer. Assim como eu posso fazer o contrário. Eu posso dizer que eu não quero que determinado filho fique com este ou aquele bem que eu tenho no espólio, sem diminuir, sem que ele deixe de receber os 333 mil em outros bens. Por isso que essas cláusulas excludentes de partilha exigem que essa pessoa tenha outros bens para pagamento integral dos quinhões. Compreendido, Sr. Renato? Compreendido. Mais ou menos, desculpe interromper, mas aconteceu comigo isso, né? Nessa parte da partilha, um irmão ficou com um tipo de comércio lá e tal, e o outro ficou com um imóvel
uma parte do imóvel mais ou menos equivalente ao quinhão do outro lá. Por isso é que eu lhe perguntei para confirmar o negócio. Certo. Né? Mas isso foi disposto em testamento ou foi na hora de dividir os bens? Não, foi na hora de dividir, professor. Certo. Foi na... Lógico, na hora que você chega no final do inventário e tem que fazer o esboço de partilha para definir o que vai pagar para cada um, você pode dividir tudo entre todos, que é sempre a última alternativa, porque é a pior de todas, mas de qualquer maneira é possível fazer e se faz bastante, ou simplesmente você pode deixar bens integrais para um, né, e bens integrais para outro, de tal maneira que fiquem separados os patrimônios. Mas pela avaliação fazendária, todos esses bens serão avaliados e, portanto, o que você está dividindo é os bens pelo valor da avaliação, certo? Nesse sentido. Tá bem? Obrigado. Aqui especificamente, seu Renato, diz ao testador. Testador. Previamente já coloca, já faz um testamento dizendo, olha, eu quero que tal filho fique com o comércio, tal filho fique com tal imóvel, tal filho fique com isso, tal filho fique com as cotas da empresa, tal filho fique com o dinheiro. Ele vai dispondo, mas dentro da parte de cada um, dentro do que cabe a cada um, né? Sem diminuir o quinhão de nenhum deles. Certo? Sim, professor. Muito bem. A cláusula revogatória, que é essa cláusula que estava aqui no meio, a cláusula revogatória, gente, ela é uma cláusula bastante simples e sempre utilizada nos testamentos. Ela tem por finalidade revogar disposições anteriores. A finalidade da cláusula revogatória é essa, revogar disposições anteriores. Eu não quero que os testamentos que eu fiz antes deste tenham valor. Então, no final do último testamento, eu coloco: revogo todas as disposições anteriores, revogo todos os testamentos anteriores, certo? Uma cláusula pode ser assim genérica, geral, né, como eu coloquei, ou pode ser específica: revogo apenas o testamento que eu fiz no dia 18 de março de 1995, certo? Então, eu também posso fazer específica. Mas a cláusula revogatória é uma cláusula que tem por finalidade revogar um testamento anterior. Simplesmente isso. Eu posso revogar todos genericamente, ou posso revogar um específico ou parte de um até. Posso revogar apenas a cláusula 5ª do testamento feito em tal data, né? Também, nenhum problema, eu posso fazer essa revogação direcionada. Bom, então a cláusula revogatória serve para tudo isso, mas não é assim que a gente aconselha. A gente sempre aconselha que a pessoa faça, no último testamento, a compilação de todas as disposições testamentárias e revogue todos os anteriores. Revogue todos os testamentos anteriores. Por que é importante isso do ponto de vista prático? Porque quando você tem 3, 4 testamentos válidos da mesma pessoa, você vai ter que fazer buscar esses 3, 4 testamentos nesses tabelionatos, você vai ter que fazer 3, 4 ações de registro desses testamentos, você vai ter que interpretar conjuntamente textos diferentes, feitos em momentos diferentes. A tendência é que isso acabe extrapolando a parte disponível, acabe gerando dúvidas de interpretação, problemas de interpretação de se um revogou o outro tacitamente ou não. Enfim, uma série de questões que na prática a gente vê, e por isso que a gente não aconselha que uma pessoa fique com 2, 3 testamentos válidos ao mesmo tempo, né? O ideal é que ele, quando for fazer o último, ele pegue tudo, né? Tudo que ele escreveu nos anteriores e ele quer manter, repita nesse último, certo? E coloque ao final essa cláusula revogatória, dizendo: revogo todos os testamentos feitos anteriormente. Com isso, o que vai acontecer? Você vai ter um texto só para interpretação, um texto só para execução, certo? E nesse texto vai ser mais fácil você fazer uma interpretação sistemática, uma interpretação ampla de todas as disposições em conjunto, definindo realmente a vontade do testador, certo? Por isso que se aconselha que se faça
sempre no último testamento essa revogação. Ah, quer alterar apenas um detalhe? Não tem problema, repete todo o testamento anterior e altera aquele detalhe no Novo Testamento e, no final, revoga os testamentos anteriores. É a melhor maneira de se fazer isso, certo? Mas, teoricamente, eu posso revogar todos, como posso revogar apenas um, como posso revogar apenas parte de algum feito anteriormente. Compreendido? Então, a cláusula revogatória ela é muito interessante e muito importante. Vocês sabem também, e aqui retomando um assunto da primeira aula de sucessão testamentária, eu não tenho como revogar disposições de reconhecimento de filho, certo? Isso realmente eu não tenho como revogar. Então, a única disposição irrevogável é uma disposição que em algum testamento eu tenha reconhecido algum filho como meu. No restante, eu posso revogar tranquilamente, sem problemas. Entendido? Dúvidas? Muito bem. Cláusula de fideicommício. Nós vamos retomar o fideicommício também no momento posterior, mas aqui é importante relatar essa cláusula. A cláusula de fideicommício, ela tem por finalidade beneficiar uma pessoa que ainda sequer foi concebida. Essa pessoa que sequer foi concebida, nós chamamos de prole eventual, porque é uma prole de alguém que poderá ou não ser concebida. O prazo para ela ser concebida é de 2 anos a partir da morte do testador, certo? Então, esse é o prazo. Até 2 anos ela tem que ser concebida ou adotada, tanto faz, dá no mesmo, certo? Muito bem. Então, através do fideicomisso, eu deixo o bem, a herança, aquilo que eu queria deixar para essa prole eventual, eu deixo essa herança para uma outra pessoa. A lei, inclusive, orienta para que essa pessoa seja, se possível, genitor da prole eventual, genitor da prole que eu quero beneficiar, mas não é obrigatório isso, pode ser qualquer pessoa, certo? Então, deixo para uma pessoa e que, quando essa prole vier a nascer, então essa pessoa vai passar a propriedade dela para a prole eventual, certo? Quer dizer, para a prole não mais eventual, para a prole que nasceu, para o filho ou a filha que nasceu. Então, eu deixo para uma pessoa uma determinada herança e essa pessoa vai passar essa propriedade para aquela criança quando ela nascer. Então, nós temos o fideicomitente, que é o testador, que institui o fideicomisso, o fiduciário, que é o primeiro beneficiário, que é aquele que vai receber aqueles bens, é uma propriedade restrita, uma propriedade resolúvel, mas ele vai ser proprietário dos bens. E depois nós temos o fideicomissário, que é justamente a prole eventual, aquela prole que foi concebida e que nasceu com vida, certo? Então, deixo para os filhos do meu sobrinho, ficando a propriedade nas mãos dos meus sobrinhos enquanto não nascerem, certo? Então, eu nomeio fiduciário, que será proprietário da coisa, e fideicomissário, que será então aquela criança que ainda não existe, que ainda não foi concebida. Na verdade, é uma forma de substituição. A natureza do fideicommício é uma forma de substituição testamentária. Eu nomeio uma pessoa que depois será substituída por outra. Esse é o fideicommício. Ele, na verdade, tinha uso mais amplo antigamente, mas não mais há muito tempo. O único uso do fideicommício é em favor da prole eventual. Dúvidas? Muito bem. Cláusulas restritivas, certo? As cláusulas restritivas são essas cláusulas aqui: inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, administração e subrogação. Vamos ver o seguinte:
A cláusula de subrogação, já vou explicar do que se trata, mas a cláusula de subrogação não pode incidir sobre a legítima. Não incide sobre a legítima, em hipótese nenhuma, certo? Hipótese nenhuma incide sobre a legítima. A cláusula da administração pode incidir sobre a legítima. Nenhum problema. Então, a cláusula da administração é permitido que seja incidido sobre a legítima. Já essas três cláusulas aqui, ó, a inalienabilidade e a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, elas podem incidir sobre a legítima desde que exista uma justificativa, certo? Então, no caso da cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, necessariamente eu tenho que apresentar uma justificativa para que incida sobre a legítima. Repetindo, as três primeiras cláusulas, para incidirem sobre a legítima, precisam de justificativa. A cláusula de administração pode incidir sobre a legítima e não precisa justificativa. E a cláusula de subrogação não pode incidir sobre a legítima em nenhuma hipótese, nem com justificativa alguma, certo? Então, primeiro essa visão do que pode incidir e o que não pode incidir. Logicamente que sobre a parte disponível, as cinco cláusulas poderão incidir sobre a parte disponível e não precisam de justificativa nenhuma, certo? A preocupação é se elas podem incidir sobre a legítima dos herdeiros necessários. Sobre a parte disponível, eu posso inserir qualquer uma delas, subrogação, inalienabilidade, impenhorabilidade, administração, e não preciso justificar por que estou fazendo isso. Já sobre a legítima, as três primeiras eu preciso justificar. A de administração eu posso incidir sobre a legítima e não preciso justificativa. E a subrogação não pode incidir sobre a legítima. Que tipo de justificativa? Uma justificativa que seja proporcional e razoável à finalidade da cláusula. Então, por que eu estou inserindo a inalienabilidade? Porque é uma pessoa que não tem outro patrimônio, essa casa que eu estou deixando para ele, ou esse apartamento que eu estou deixando para ele, é o único lugar que ele vai ter onde morar, é uma pessoa cheia de dívidas, certo? Então, por isso que eu estou inserindo a cláusula. Então, na verdade, quando eu faço essa justificativa poderá ser objeto de discussão dentro do inventário, se ela é razoável ou não. Se o juiz entender que ela não é razoável, o juiz vai afastar a restrição, vai afastar a cláusula restritiva, certo? Agora, se o juiz entender que ela é razoável, bom, aí perfeito, vai manter a cláusula restritiva sobre a legítima. Repetindo, então, que essa preocupação é quando incide sobre a legítima. O que é a cláusula de inalienabilidade? A cláusula de inalienabilidade, como o próprio nome está dizendo, ela impede a alienação do bem. A alienação, do ponto de vista jurídico, não é apenas venda. A alienação, do ponto de vista jurídico, é venda, é doação, é dação em pagamento, é permuta, é qualquer tipo de gravame real, como hipoteca, alienação fiduciária, tudo isso é considerado alienação. Então, a inalienabilidade impede que esse bem seja vendido, doado, trocado, né? Impede que esse bem seja hipotecado, seja alienado fiduciariamente, impede qualquer tipo de alienação, certo? Muito bem. A cláusula de inalienabilidade é a mais abrangente de todas. Dentro da cláusula de inalienabilidade estão contidas as cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade também. Então, basta inserir inalienabilidade, que eu automaticamente estou inserindo impenhorabilidade e incomunicabilidade. Porque justamente a comunicação no regime de bens é uma forma de alienação e a penhora é uma forma de alienação também. Por isso que a inalienabilidade já contém as outras duas.
O inverso não é verdadeiro. As outras duas não contêm a primeira. Então, se eu coloco apenas a cláusula de impenhorabilidade, é apenas impenhorabilidade. Se eu coloco apenas a cláusula de incomunicabilidade, será apenas incomunicabilidade. Certo? A inalienabilidade, que é a cláusula mais abrangente e que contém todas as demais. Então, através da inserção dessa cláusula, o bem não pode ser alienado de nenhuma forma. Compreendido? Muito bem. A cláusula de impenhorabilidade, também um nome autoexplicativo, ela impede a penhora. Numa execução, onde há resto de bens, onde há penhora de bens, a impenhorabilidade impede a penhora desse bem. E a cláusula de incomunicabilidade é uma cláusula que vai produzir efeitos no regime da comunhão universal de bens, porque é o único regime em que se comunica a herança. O único regime de bens de casamento ou de união estável em que se comunica a herança é o regime da comunhão universal. Então, é nesse regime que a cláusula de incomunicabilidade produzirá algum efeito. Porque aí vai impedir, mesmo na comunhão universal, vai impedir a comunicação desse bem com o cônjuge. Vai impedir que esse bem forme patrimônio comum com o cônjuge. Certo? Então, essas três cláusulas têm essa finalidade: restringir o bem, de certa maneira, às vezes protege e muitas vezes mesmo atrapalha mais do que protege, certo? A inalienabilidade, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade podem, logicamente, ser afastadas pelo juiz se ele entender que a justificativa não é razoável quando é sobre a legítima, e sobre a herança testamentária não precisa justificativa nenhuma. Mesmo inserindo essas cláusulas, mesmo que esses bens estejam restritos com essas cláusulas, esses bens não impedem que eles sejam, por exemplo, desapropriados. A desapropriação pública, por interesse público, pode ser feita sobre bens inalienáveis. Aí o que determina a lei? A lei determina o seguinte, que com a desapropriação será paga uma indenização, com essa indenização ele vai ter que comprar um bem semelhante e esse bem novo também vai ficar inserida com a cláusula de inalienabilidade, certo? Quer dizer, o novo bem vai continuar com aquela restrição anterior. Outra exceção é a possibilidade de eu pedir autorização para o juiz para vender o bem para comprar outro. Também é bastante comum de se fazer isso. Por exemplo, eu recebo uma herança de um parente meu que mora em Livramento, certo? E me deixa lá uma casa, enfim, alguns imóveis com cláusula de inalienabilidade. Eu não tenho interesse em ter esses bens lá, então eu peço para o juiz para vender aqueles bens, para comprar outros semelhantes aqui em Porto Alegre, e nesses aqui também vai retornar a valer a cláusula restritiva anterior. Mas eu vou pedir para o juiz vender aqueles lá para comprar esses aqui. É possível fazer isso, certo? E essa cláusula também não impede execução fiscal sobre dívidas do próprio bem. Impede outras execuções fiscais de outras dívidas, mas não impede execuções fiscais, por exemplo, de IPTU, né? Não impede que a prefeitura penhore um imóvel inalienável para cobrança de uma dívida de IPTU, né? Ou de uma taxa qualquer, enfim, qualquer tipo de tributo pode ser executado e esse bem, se o tributo se refere a esse bem, o bem poderá ser penhorado e alienado, certo? Então, essas três exceções, né? A possibilidade de transformar esse bem em outro, a possibilidade dele ser desapropriado e a possibilidade de ele sofrer uma execução fiscal. Na Justiça do Trabalho também já vi abrirem exceções e fazerem a penhora de bens inalienáveis em razão da natureza do crédito trabalhista. Mas isso não tem previsão legal,
É uma construção jurisprudencial que se faz e que alguns entendem que é possível fazer. Certo? Dúvidas sobre essas 3 primeiras cláusulas aqui? Professor, Pois não. a administração não pertence às cláusulas restritivas? Sim, nós vamos ver essas outras 2 agora. Só que Tá. essas 3 têm ligação, né? Aí, inalienabilidade, impenhabilidade e comunicabilidade tem ligação, por isso que eu vi as 3 primeiras. E agora nós vamos ver as outras 2. A cláusula de administração, aproveitando a sua deixa, ela, na verdade, é utilizada quando o beneficiário for incapaz e incide sobre a legítima. Então, se a herança vai ficar com o meu filho e ele é menor, ou mesmo sendo maior de 18, ele for interditado, ele for incapaz, então quem é que vai cuidar desses bens? Bom, quem cuida dos bens do incapaz, quando ele for menor, pela idade, são seus genitores. Se ele não tem genitores, é nomeado um tutor. Lembram disso? Se ele for capaz, aliás, se ele for incapaz e for maior de idade, será nomeado um curador. Então, se a incapacidade decorrer da idade, quem administra os bens do menor são seus pais. Se não existirem pais, o juiz nomeia um tutor. Se for o maior de 18 incapaz, o juiz vai nomear um curador. Esses são os administradores legais. Os administradores que têm essa função em decorrência de disposição legal. Muito bem. Através da cláusula de administração, eu nomeio um outro administrador. Eu não quero que o administrador legal administre aquele bem. Eu não quero que o genitor administre os bens. Eu não quero que o tutor ou curador cuide desses bens. Eu quero que outra pessoa cuide. Então, através da cláusula de administração, eu nomeio uma outra pessoa que terá por finalidade cuidar desses bens. Certo? Então, estou nomeando eu, outra pessoa, para cuidar dos bens que eu estou deixando para aquela pessoa. Certo? Então, vamos supor que eu venha a morrer, e aí eu faço uma cláusula de administração prevendo essa hipótese, e eu sei que os bens vão ficar para o meu filho menor, e quem vai cuidar desses bens vai ser a mãe dele. Eu não quero que a mãe dele cuide desses bens, eu nomeio um outro administrador. Ou, se ele não tem outro genitor, quem vai cuidar vai ser o tutor. Eu não quero que o tutor cuide, eu nomeio um outro administrador. Então, é essa a finalidade. É uma nomeação de um administrador quando o beneficiário for incapaz. Quando o beneficiário for capaz, ou quando adquirir a capacidade, ou se nunca foi incapaz, essa cláusula não faz sentido. Ela só serve para isso. Só serve para quando o beneficiário for incapaz, ou em decorrência da idade, ou em decorrência de doença mental ou deficiência mental. Compreendido? Eu posso inserir ela sobre a legítima e não preciso dizer por quê. Não preciso apresentar justificativa alguma. E a última, gente, é a chamada cláusula de subrogação. Na cláusula de subrogação, eu estou determinando que um bem que compõe o meu acervo hereditário, um bem que está no meu patrimônio, certo? Um bem de minha propriedade, seja vendido ou trocado por outro antes de ser entregue ao herdeiro ou legatário. Então, vejam, eu tenho determinados bens e eu quero beneficiar alguém, só que eu não quero beneficiar com aquele bem que eu tenho no meu patrimônio. Eu quero beneficiar com outro bem. Então, eu determino uma subrogação, eu determino uma substituição de um bem que compõe o meu patrimônio por outro. Então, eu digo, por exemplo, eu digo assim, quero que com o dinheiro da poupança que está em tal banco seja comprado um automóvel e entregue para o João da Silva, certo? Ou o inverso. Eu tenho um automóvel, digo, eu quero que o meu automóvel tal seja vendido e o dinheiro entregue para o João da Silva. Quer dizer, eu não estou deixando para ele uma coisa que eu tenho no meu patrimônio, mas estou determinando que algum bem que compõe o meu patrimônio seja substituído por outro antes de ser entregue. Essa é a cláusula de subrogação. Dúvidas, meus caros?